Boa noite, tudo bem? Que sou Pedro Malavolta, sou da comunicação da Coordenadoria de STIs. Tudo bem, Babi? Oi, Pedro, boa noite, pessoal. Então, hoje a gente volta aqui, retomamos a nossa cobertura de eventos científicos aqui pela Coordenadoria de STIs da cidade de São Paulo. Dessa vez a gente está cobrindo um evento internacional que começou hoje, nesse domingo, dia 18 de junho, que é a 11ª Conferência da IAS, International AIDS Society, para a ciência do HIV, né? A IAS 2021. Ela deveria acontecer em Berlim, mas por conta da pandemia de Covid-19, ela acontece virtualmente, ainda que parece que eles fizeram algumas coisinhas lá em Berlim, teve já, por conta do avanço da vacinação, teve uma ou outra coisinha ali presencial que aconteceu efetivamente em Berlim, para as pessoas que já moram em Berlim, né? Claro que não teve movimentação de pessoas. Vou começar já contando sobre a mesa de abertura, né? Mesa de abertura que contou com a primeira-ministra, a premier da Alemanha, né? Angela Merkel, que comentou, né, ela ressaltou que fez um bom paralelo entre a AIDS e a questão, quando a AIDS surgiu, e a questão da Covid-19, né? Mostrando que a gente já deveria saber que pandemias, epidemias não têm fronteira, né? Que a gente já tinha aprendido isso na década de 80 e 90 com a AIDS, né? E ela ressaltou também muito a questão de como foi importante as parcerias internacionais para conseguir muito rapidamente as vacinas para a Covid-19, né? Mas que esse direcionamento para a Covid-19 trouxe alguns problemas, como eles mesmos registraram na Alemanha um aumento da violência sexual e que isso pode trazer problemas para aumento de ST e também para infecção de HIV. Além dela, nessa mesa de abertura, falou a doutora Adiba Camaruzzaman, espero não ter errado o sobrenome, que é a presidente da IAS, né? E ela comentou sobre esses 40 anos, né, que a gente convive com a AIDS, né? Lembrou as 35 milhões de pessoas que morreram em decorrência da AIDS nesse período, né? E também fez um comentário bem interessante, né? Como a ciência e a política andam juntas, né? Ao mesmo tempo, isso ficou muito claro na questão agora da Covid-19, né? Ao mesmo tempo que descobertas científicas podem influenciar as políticas públicas, a politização da ciência pode levar a politização, principalmente no sentido de partidarização, né? Ela pode levar à desinformação e à desconfiança. E aí, sem desconfiança, você não vê as pessoas chegando no serviço de saúde, você não vê as pessoas se mobilizando para tomar as vacinas, tomando medidas de precaução e prevenção, e tudo isso atrapalha a resposta para uma epidemia, né? Depois falou o co-presidente para essa conferência, né, que é o Hendrik Strick, que é alemão, médico alemão também da IAS, né, e ele comentou uma coisa, um dado que ele trouxe o seguinte: a gente teve em um ano 30 estudos clínicos, um pouco mais de um ano, né, 30 estudos clínicos de vacinas para a Covid-19. Enquanto nesses 40 anos, só 8 conseguiram chegar, 8 estudos de HIV para vacina de HIV chegaram nesse nível, né? E ele mesmo ressaltou que, claro, o HIV tem uma complexidade maior que o vírus da SARS-CoV-2, mas mostra que talvez com mais empenho e mais financiamento a gente poderia ter respostas melhores para o HIV, né? Outra pessoa que participou na mesa é o Anthony Fauci, que esse já é bem famoso, acho que quase todo mundo viu, que é aquele epidemiologista americano que dirige as respostas nos Estados Unidos desde metade dos anos 80, né? Já passou por 7 presidentes dos Estados Unidos dirigindo as respostas epidemiológicas, né? E ele fez o comentário dele foi muito também sobre a questão, né, sobre a questão do Covid, e ele trouxe uma coisa importante, né, que às vezes
uma tentativa de resposta para um problema pode trazer soluções no futuro. E ele usa como exemplo algumas dessas vacinas que a gente tem usado, que tem aparecido para a Covid-19, essas vacinas de RNA, né? Que são uma abordagem que analisa a estrutura biológica do vírus para conseguir desenvolver um modelo para auxiliar o corpo a produzir anticorpos. Que esse tipo de vacina é pesquisada para o HIV há muito tempo. E mesmo que não tenha sido bem sucedida, foi essa pesquisa que levou à distribuição e à criação dessas vacinas, né? E muitos profissionais, as pessoas físicas, né, os cientistas que trabalharam para desenvolver essas vacinas para HIV, agora foram trabalhar no desenvolvimento da vacina para a Covid-19, né? Participou também da mesa foi a Iavete Rafael, que é uma mulher, né, que vive com HIV há 30 anos, ela é da África do Sul, ela é uma pessoa que, né, da rede de pessoas que vivem com HIV, é uma militante, é uma mobilizadora social. Isso é interessante nesses eventos da IES, porque é muito comum colocar para conversar pessoas da academia com essas pessoas que são líderes comunitários, né? E isso sempre tem nesses eventos, e é bem interessante, porque enquanto você tem todo um debate de, por exemplo, evitar usar, a própria UNAIDS recomenda isso, evitar usar termos que sejam beligerantes, que sejam relacionados à violência, para falar sobre uma epidemia, uma doença, né? Tipo, usar resposta, usar como vamos trabalhar, tratar a questão do HIV e da AIDS, ela reforçava o uso da palavra luta, fighting, 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 porque ela diz que era assim que ela se via há 30 anos, lutando por direitos, lutando por tratamento e formas de prevenção para o HIV na África do Sul, né? Ela pegou, ela descobriu-se com HIV no período em que tinha um presidente negacionista em relação à questão do HIV na África do Sul, né? E que foi muito difícil até conseguir criar um modelo de tratamento, uma política de tratamento, né? E aí uma coisa que ela levantou, que muito dos fundos que iam para HIV e para tuberculose, para associações e mesmo para pesquisa, nesse último ano e meio foi para a Covid, e que isso pode ter um problema, né? Teve mais duas pessoas que participaram, vou passar rapidinho nessa lista. Um que é a Somaya Swaminathan, que é do OMS, é uma médica pediatra da Índia, né? Mas hoje ela atua no OMS, e ela lembrou que esse início da vacinação para a Covid está lembrando muito o início da distribuição de medicamento para HIV, né? Nos anos 90, na década passada, e mesmo ainda agora na última década e no momento atual, assim, que você vê uma desigualdade, né, nessa distribuição, que a vacina está chegando primeiro para alguns países, para países mais ricos e não para todo mundo, né? Aí, na sequência, falou o ministro de Saúde alemão, Jens Spahn, e foi engraçado porque ele teve que responder, né? Muito desses questionamentos, né? Tanto do OMS quanto da líder comunitária da Ivete, né? Lá da África do Sul, e ele falou, olha, sim, ele reconhecia a crítica dessa má distribuição, mas ele disse que são feitos esforços para garantir que a vacinação chegue para todo mundo em alguns meses e não em alguns anos, né? E ele também comentou uma coisa bem interessante, que é uma ação, uma proposta, né, de criar um fundo de financiamento, uma proposta que a Alemanha, Gana e Noruega apresentaram na ONU, que é um fundo de financiamento para aperfeiçoamento da atenção primária, que ele diz que não dá para ter só cooperação internacional para dar resposta para algumas epidemias, e que é necessário ter uma estrutura de atenção primária, atenção básica, robusta no mundo inteiro. Sem isso, você, por exemplo, não consegue dar vazão para aplicação de vacinas, você não consegue fazer rastreamento de contatos. Isso acho que é uma proposta bem interessante para como a gente pode pensar, né, respostas para
todas as epidemias, né? Para a epidemia de HIV, para a epidemia da Covid e outras que possam surgir, né? Ou mesmo para tuberculose, né? É a segunda epidemia, doença transmissível que mais mata no mundo, atrás somente da Covid, né? E que poderia muito bem ser resolvida com ações de atenção primária. Acho que é isso dessa primeira mesa. E, Bárbara, o que você viu hoje? Bom, eu vi logo de manhã, eu vi uma mesa que era ao vivo da América Latina e Caribe, né, que falava sobre a agenda na pós-pandemia. Essa mesa é interessante porque é uma mesa que foi falada em português e em espanhol, né, que trata aqui, né, do nosso continente. Teve as partes que estavam sendo faladas em espanhol também tiveram tradução simultânea, e é uma mesa que foi aberta, que está gravada, está disponível no YouTube. Depois a gente pode colocar o link, né? Mesmo para quem não estava registrado na conferência, pode assistir essa mesa. E essa mesa teve a participação da Valdileia Veloso, da Fiocruz, e do argentino Javier Bellocchi. A Valdileia, ela trouxe dados tanto do Brasil como da América Latina que mostram os desafios da gente lidar conjuntamente com essas duas epidemias, né, com a Covid e com o HIV. As preocupações que ela trouxe são tanto do impacto da Covid para as pessoas que têm HIV, que vivem com HIV, né, pensando nos efeitos de longo prazo da Covid. Né, será que as sequelas vão ser mais graves para as pessoas que vivem com HIV? Né? Isso é uma coisa que a gente ainda está começando a entender, né? Como que vai se dar esses efeitos de longo prazo da Covid, e que a gente precisa também ter uma atenção especial, né, para essa população que vive com HIV. Outra preocupação também nesse sentido é em relação à eficácia das vacinas, né? Porque as vacinas, elas fortalecem o nosso sistema imunológico, né? Então, se a pessoa, os imunossuprimidos as vacinas costumam ter uma eficácia menor no caso dos imunossuprimidos. Então, também no caso das pessoas que vivem com HIV, também esse é um ponto para a gente ter atenção, né? Quando a gente pensa aí nessa sobreposição, né, das duas epidemias. Mas as preocupações maiores não são só do ponto de vista individual, né? São as questões sociais, né? Que a gente vê, né, em relação a essas duas pandemias, né? Então, a sobrecarga dos serviços de saúde, a dificuldade das pessoas de buscarem atendimento também nesse período, né? Então, um dos efeitos que ela apontou, né, que ela trouxe os dados, foi a diminuição dos novos usuários de PrEP na América Latina e no Brasil. No Brasil, a diminuição foi menor do que a média da América Latina, né? No Brasil, a gente teve uma queda de 15%, e na América Latina foi de 33%. A gente tem feito a coordenadoria tem feito um grande esforço para ampliar o uso da PrEP aqui em São Paulo, né? No mês passado, a gente lançou o PrEP na rua, né, que era uma forma justamente das pessoas poderem ter acesso à PrEP sem precisar ir a uma unidade de saúde. A gente sabe que nesse momento é um momento que as pessoas ainda têm muito receio, né, de procurar um serviço de saúde e acabar se expondo, né, ao Covid, né? Então, oferecer a PrEP na rua também é uma forma da gente ampliar, né, esse acesso. E a outra coisa que foi interessante, que ela também falou de soluções alternativas, né, nesse momento, foi o autoteste para HIV, né? Também por conta disso, né, o autoteste também se torna muito estratégico, né? E foi interessante porque no momento em que, né, ela estava falando isso, que eu estava assistindo aqui essa mesa, o pessoal, né, da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive a equipe da coordenadoria, estavam lá na Paulista Beta, né, na reabertura da Paulista hoje de manhã, e estavam lá, inclusive, distribuindo o autoteste para HIV. Né? Então, eu passei lá também hoje. Então, o Pedro estava lá e acompanhou, né? E, enfim, então acho que a gente também vem pensando também nisso, né? Aqui na cidade de São Paulo também vem se engajando de como manter, né, o atendimento, como ampliar o atendimento mesmo nessas condições da pandemia, né? Isso foi uma das coisas que, né, trouxe para a gente, né, vai trazendo assim, essa mesa ajuda a consolidar esses aprendizados, né, para a gente pensar em como a gente não deixa, né, de atender as pessoas tanto na prevenção como no tratamento, né, do HIV. Eu já vou emendar e falar de uma outra mesa que eu vi, que foi uma mesa sobre a extensão do mandato do Fundo Global. O Fundo Global é uma parceria que atua, uma parceria internacional, né, obviamente, pelo nome, que atua para erradicar as epidemias de HIV/AIDS, de tuberculose e de malária.
E aí, nessa mesa, né, era sobre a possibilidade de ampliar esse escopo para incluir também a Covid. O nome da mesa, ele já entregava um pouco qual que era a perspectiva, né? Porque a mesa chamava assim, extensão do Fundo Global, prós e prós, né? Ao invés de prós e contras. E aí o principal argumento é que o fundo tem uma estrutura única, né, para arrecadar recursos, para atuar de forma global, para atuar com cada país, né, e também fazendo o diálogo e a participação da sociedade civil, né? Então, trouxeram, né, isso, inclusive já com uma proposta de incidência em relação a isso, né, de fazer cartas de apoio, né, de como fazer, de fato, trazer, né, esse debate, mas também já trazendo também algumas preocupações, né? Mesmo sendo um painel favorável, também tem alguns desafios, né? Que é em relação ao volume de recursos e também como que não se perde o foco, né? Trazendo também a Covid, como não deixa em segundo plano essas outras três epidemias que também são muito, muito preocupantes. Legal, legal. Então, agora eu vou comentar sobre a outra mesa que eu vi hoje, que era um repasse, né? Mais ou menos mês passado, a ONU fez uma reunião de alto nível sobre HIV/AIDS, né? E essa foi uma reunião de repasse dessa reunião, né? Que foi explicando um pouco o que se avançou nesse projeto, né? Então foi interessante, principalmente acho que a parte teve uma fala ali, um dos especialistas que comentou, que é o José Antônio Licea, que é um mexicano, mas que trabalha já há 7, 8 anos no NAIDS, né, no Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS, né? E ele é um especialista em orçamento. Eu fui porque eu sabia que ele ia falar dessa mesa, e ele é um cara que fica analisando esses números, é uma pessoa muito bem informada sobre isso, então achei que poderia ter coisas interessantes, e de fato teve, né? Ele primeiro lembrou que essa declaração da ONU, ela tem uma coisa, não chegou a ser consenso, mas de todos os países membros, só 4 não aprovaram. Então, teve uma grande representatividade, né? E que a carta tem um elemento de não ser só um combate ao HIV, mas é um combate às desigualdades e uma busca por uma equidade, né? Porque as diferenças sociais, culturais, econômicas são barreiras importantes, né? O preconceito, barreiras importantes para conseguir uma resposta efetiva para o HIV, para a AIDS, mesmo para diversas outras doenças, né? E ele lembrou uma coisa, nessas novas metas, né, você tem a mudança, né? Até 2020, a gente comentava muito da meta 90-90-90, que era ter 90% das pessoas com HIV sabendo da sua condição sorológica, dessas 90% de pessoas, 90% em tratamento, e desses 90% em tratamento, 90% com a carga viral indetectável. Como a gente sabe, quando tem carga viral indetectável, o vírus é intransmissível. Então, você, além de garantir qualidade de vida para quem vive com HIV, você barra a transmissão do vírus, né? E ele lembrou de uma coisa que, quando eles pensaram isso 10 anos atrás, era uma meta para ser inspiração, né? Não era uma meta que eles esperassem que os países atingissem, né? Mas mesmo assim, alguns países atingiram e muitos outros chegaram perto, né? Mesmo que fosse uma meta difícil de atingir, isso é importante, né? As pessoas puseram um ponto lá alto e chegaram perto, né? E ele lembra que tinha nessas metas alguns, né? Como eu comentei, ele é a pessoa do orçamento, né? Ele lembrou que você tinha uma meta ali de conseguir 7 bilhões de dólares de financiamento por ano para conseguir uma resposta efetiva para HIV, que a gente chegou muito longe disso, muito longe disso. E para completar, por conta da Covid-19, houve um deslocamento dos gastos públicos, né? E o cenário que eles trabalham lá na UNAIDS,
no UNAIDS é que demora de 4 a 5 anos para que os gastos com HIV e outros pontos de saúde se igualem aos patamares anteriores ao início da pandemia de HIV, a pandemia de Covid-19. E ele faz uma afirmação que é bem forte, que, segundo ele, possivelmente a gente está com os menores níveis de gastos para a saúde que não sejam a Covid-19. Se o gasto global teve um aumento, né, um aumento em todos os países dos gastos com saúde, se você retirar o que foi exclusivamente para a Covid-19, a gente deve estar no menor nível de gasto para a saúde pública na história recente. Assim. Isso é bem preocupante para a gente ver o que a gente vai fazer depois disso, né? Nessa mesa ainda teve outras pessoas interessantes, né? Um foi Ricardo Batista Leite, que é um deputado português, né? Que ele é um dos fundadores da UNAID, que é uma rede de parlamentares para o fim das doenças transmissíveis, né? E é bem interessante que ele comenta como os parlamentares são, na verdade, muitas vezes representantes dos grupos marginalizados, das minorias que, às vezes, o Estado, principalmente o Poder Executivo, não consegue ter acesso. E que, na verdade, ouvindo os parlamentares, você pode ter ideias, ter maneiras de chegar nas populações, né? E aí também tiveram duas pessoas bem interessantes, duas mulheres do Quênia, que comentaram também nessa mesa, que são muito interessantes. Uma que é a Florence Raiko Anand, que ela é da Rede Global de Pessoas Vivendo com HIV, né, a GNP+, e ela comentou sobre as dificuldades de conseguir fazer o acompanhamento das políticas globais, das políticas nacionais, né? De como é necessária uma organização na sociedade civil, como é necessário diálogo, mas também pressão para garantir que os governos cumprem a sua parte no tratamento, né? E também falou a Irene Ojeta, também do Quênia, essa bem mais nova, né? Ela que é uma líder comunitária que trabalha muito com a questão do acesso para as mulheres de preservativos, de métodos anticoncepcionais e mesmo de absorventes íntimos, tal. A gente aqui no Brasil, a epidemia do HIV aqui, ela é muito mais masculina, né? Mas quando a gente olha os dados gerais, globais, a gente vê que as mulheres são 50%, né, dos casos diagnosticados de HIV. Muito porque em alguns países africanos, elas são a maioria das pessoas dos novos casos de HIV, né? E é necessário você ter um olhar muito atento para essa população para você conseguir, de fato, vencer e algum dia a gente imaginar um mundo sem HIV, né? No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a gente pega muito pela questão do HIV entre homens que fazem sexo com homens. E isso não é a o único cenário que a gente vê, que a gente enxerga do HIV no mundo, né? Mas acho que foram mesas bem interessantes essas duas. É isso. Você teve mais uma mesa, né, Bárbara? Eu vi mais uma mesa e que encaixa bastante nisso que você estava falando, né, nessa questão de gênero. Eu vi, né, uma mesa que era HIV Covid, né, impacto e resposta, que foi uma mesa organizada pela HF, né, nossa parceira da coordenadoria. E o que me chama a atenção foi a apresentação do Eric Lamontagne, do NAIDS, e que trouxe justamente uma pesquisa feita com garotas e mulheres na Nigéria, falando como a pandemia agravou, né, a desigualdade de gênero, agravou casos de violência sexual, violências baseadas no gênero, né? E aí, essa preocupação com a violência de gênero, a gente tem ela desde o início da pandemia, né, sabendo que a questão da quarentena poderia, de fato, né, prejudicar
E essa foi a mesma mesa que apareceu um gatinho no fundo, né? O Eric Você está Lamontagne comentando na também mesa que estava teve um gatinho no fundo e o seu gatinho resolveu aparecer. O Eric Lamontagne também estava lá com o gatinho dele lá no fundo tomando banho. Bom, então, nossa. Bom, a gente, desde o começo da pandemia, a gente tinha essa preocupação de que a quarentena pudesse aumentar a vulnerabilidade das mulheres, né? A gente sabe que isso de ficar em casa, né? Ficar em casa todo esse tempo, né? Sem poder sair, né? Isso aumenta mesmo, né? A gente teve já registros também de casos de aumento, né? De violência contra as mulheres nesse período, inclusive aqui no Brasil. Além disso, né, a pandemia ela provocou perdas econômicas, né, de forma geral, e aí, quando a gente vê, as mulheres já são mais precarizadas, já estão em postos de trabalho mais precários ou com menor renda, né, então elas também sentiram mais essa perda de trabalho e de renda, né, o que também deixa ainda mais expostas a situações de violência, né, por não ter alternativas, né, de poder sair, de poder, né, buscar algum outro lugar, né, assim, sair daquela relação, né, por exemplo, mas também aumentou a vulnerabilidade das profissionais do sexo, né, ele trouxe dados que mostrou tanto mulheres que passaram a fazer esse tipo de trabalho, né, por conta da perda de renda, né, na pandemia, e as mulheres fazendo esse tipo de trabalho também aumentaram a sua vulnerabilidade, então passaram a ter mais dificuldade, por exemplo, de colocar o uso da camisinha como uma condição, né? Então, isso aumenta a exposição ao HIV também, né? Então, a gente vê como também, né, a pandemia pode ter aumentado mesmo, né, o índice de transmissão do HIV por conta disso, né? Esses dados, eles são dados da Nigéria, né, que ele trouxe, mas eu acho que para a gente ter, assim, prestar muita atenção nisso e lembrar que, assim, para a gente enfrentar tanto a epidemia de HIV, como para a gente enfrentar a pandemia de Covid, a gente vai ter também que enfrentar as desigualdades de gênero, né? Não tem como não passar também por isso. Bem, gente, por hoje a gente fica por aqui na cobertura da conferência IAS 2021, mas amanhã a gente volta também, no final da noite, a gente vai ter mais um boletim na segunda, outro na terça, outro na quarta, quando encerra a conferência, tá certo? Então, até amanhã e a gente se vê. Tchau! Então, tchau, boa noite.